Ezequiel. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, estando eu no exílio junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Isto ocorreu no 5º dia do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, quando a palavra do Eterno veio expressamente a Ezequiel, bem Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Eterno pousou sobre ele ali. Olhei e percebi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma nuvem imensa, dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia a seu redor, e da qual emanava um brilho semelhante ao do cobre em fusão. E no meio da chama havia algo que se assemelhava a 4 seres vivos, e sua aparência parecia como a de seres humanos. Mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus pés eram retos e suas plantas eram como as das patas de um bezerro, e brilhava como a cor do cobre polido. Sob suas asas tinham mãos humanas nos 4 lados, e elas estavam unidas entre si. Quanto aos rostos, estes não se viravam quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. Tinha a aparência do rosto de um homem, e os 4 tinham a cara de um leão do lado direito, a cara de um touro do lado esquerdo, mas tinham também a cara de uma águia. Assim eram seus rostos, e as suas asas se estendiam por cima de cada um. Juntavam-se 2 das asas, e as outras 2 cobriam seus corpos, e caminhavam com o rosto voltado para a frente. Seguiam para onde se dirigisse seu espírito, sem se virarem ao caminhar. Quanto à aparência das criaturas, assemelhava-se a centelhas de fogo, acesas com tochas que fascavam de um lado e a outro, entre os seres. E havia um grande fogo resplandecente, da qual saíam relâmpagos. As criaturas corriam e retornavam como se fossem clarões de relâmpagos. E quando contemplava essas criaturas, percebi que sobre a terra havia uma roda junto a cada um dos 4 seres, diante dos seus 4 rostos. O aspecto e a natureza das rodas lembrava o berilo, e as 4 eram muito semelhantes. Parecia que uma roda estava dentro da outra. Quando avançavam, iam para qualquer lado, sem se virar, e os ares das rodas eram altos, e seu aspecto infundia pavor. E nos 4 seres pareciam haver olhos em volta dos ares. Quando os seres avançavam, as rodas se deslocavam também, e ao se erguerem acima da terra, também as rodas se elevavam, para onde quer que seu espírito se deslocasse. Eram acompanhados pelas rodas, e as rodas elevavam junto com os seres, porque nelas parecia estar seu espírito. Quando eles andavam, as rodas iam juntos. Quando eles se detinham, detinham-se também as rodas. E ao se elevarem da terra, o mesmo se faziam as rodas, porque nelas parecia estar o espírito dos seres. Acima das suas cabeças havia algo que se assemelhava a um firmamento resplandecente, como um reflexo de luz sobre gelo, e que se estendia sobre todas elas. E debaixo do firmamento estavam as suas asas, que se tocavam entre si. Cada um tinha 2 asas, que lhes cobriam os corpos dos 2 lados. E quando avançava, eu ouvia o ruído de suas asas, como se fora o rolar de águas caudalosas, como se fora a voz do Todo-Poderoso. Um ruído de tumulto, como o provocado por um exército em marcha. Quando parava, baixavam suas asas. Também, ao seu ouvir uma voz no firmamento acima de suas cabeças, pairavam e baixavam suas asas. E sob o firmamento acima de suas cabeças havia algo que parecia ser um trono, com o resplendor de uma pedra de safira. Sobre o que parecia ser um trono, percebia-se algo como se fora a imagem de um homem. Pude vislumbrar algo com a cor de âmbar, com fogo refulgindo ao seu redor. Ao redor do seu dorso, para cima e para baixo, resplandeciam luzes como fogo a queimar. Tinham a aparência do arco-íris que surge entre as nuvens em dias de chuva. Assim era o reflexo a seu redor. Pareceu-me esta aparência a imagem da glória do Eterno, quando a vi cair prostrado sobre a terra, e ouvi uma voz que me falava. Capítulo 2. E ele me disse: ó filho do homem, põe-te em pé e eu te falarei. Quando ele falou comigo, entrou em mim o Espírito, que fez com que me erguesse sobre meus pés. E escutei aquele que me falava, e me disse: ó filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes
que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram meus princípios até o dia de hoje. Seus filhos são descarados e têm coração empedernido. A eles te envio para que lhes diga, assim diz o eterno Deus, quer me atendam ou me ignorem, já que são uma casa rebelde, saberão que houve um profeta entre eles. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem te cause temor seus desafios e seu desprezo, embora por suas atitudes contra ti te pareça que tu tens de viver entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te desanimes por seus olhares, porque são uma casa rebelde. E lhes transmitirá minhas palavras, quer as escute ou por rebelde serem, as ignorem. E tu, ó filho do homem, atenta ao que eu te digo, não seja rebelde como essa casa indócil. Abre a tua boca, come o que te dou. E quando olhei, eis que uma mão se estendia para mim, e havia nela um rolo escrito, que ela abriu para que eu visse o que continha, lamentações, cantos e elegias cheias de tristeza, escritos de ambos os lados. Capítulo 3. E ele me disse, ó filho do homem, come o que eu te trago, come este rolo e vai à casa de Israel. Abri, pois, a minha boca e lhe obedeci. E então ele me disse, ó filho do homem, que teu estômago degluta e se preencha teu seio com este rolo que eu te dou. Assim fiz, e seu paladar em minha boca tinha doçura do mel. E ele voltou a me falar, dizendo, ó filho do homem, vai à casa de Israel e relata minhas palavras, pois não fostes enviado a um povo cujo idioma não compreendes, ou cuja língua é difícil, mas sim a casa de Israel. Se eu te enviasse a um povo desconhecido, te escutarias, mas a casa de Israel resistirá a te ouvir, pois é a mim que não quer ouvir, porque tem a fronte enrijecida e o coração obstinado. Eis, porém, que enrijeço teu rosto contra o deles, e tua fronte contra a deles. Tornei a rija como uma pedra e mais dura do que o pedernal. Portanto, não os temas nem desanimes ante seus olhares, porque são uma casa rebelde. E ele me falou, ó filho do homem, todas as palavras que te direi, absorve-as em teu coração e guarde em teu ouvido. Vai, dirige-te aos filhos do teu povo que estão no cativeiro, e fala-lhes dizendo, assim diz o eterno Deus, que escutem e que ignorem. Então o Espírito me levou e ouvi por trás de mim uma voz que afirmava em alto som, bendita seja a glória do Eterno desde o seu lugar. Acompanhada do ruído, provocado pelas asas que se tocavam umas com as outras e do barulho das rodas em sons ruidosos, levantou-me, pois, um espírito e me transportou. Meu espírito se encheu de amargura e senti sobre mim a força da mão do Eterno. Logo cheguei junto aos cativos de Tel Aviv, que ficava junto ao rio Quebar. Me sentei ao seu lado e permaneci entre eles por 7 dias, completamente emudecido, ao fim de 7 dias. A palavra do Eterno veio a mim dizendo, ó filho do homem, designei-te como sentinela da casa de Israel. Quando ouvires de minha boca qualquer palavra, a transmitirás de minha parte como advertência. Quando eu alertar o malvado de que certamente há de morrer, e tu não lhe transmitires nem o advertires, para que se afaste de seu mau caminho e se salve, o malévolo morrerá devido à sua iniquidade, mas de tua mão demandarei seu sangue. Se porém o advertires e ele não retornar de sua maldade, de sua iniquidade, devido a elas virá a morrer, mas a tua alma terás livrado. Da mesma forma, se um homem reto denunciar a tua retidão, cometendo iniquidade, e eu colocar um obstáculo em sua frente, para que venha a perecer, e não advertires, ele morrerá. Sim, ele morrerá devido a seu pecado, pois não será recordada a sua retidão anterior. Porém, seu sangue demandarei da sua mão. Mas se tu advertires o homem reto, para que não peques, e ele te atender e não pecar, certamente viverá, porque aceitou a advertência, e tu serás livrado da sua mão. E repousou sobre mim a mão do Eterno, que me disse, levanta-te, sai do vale, e ali te falarei. Levantei-me e dirigi-me ao vale, e eis que a glória do Eterno ali estava. Da mesma forma como eu havia percebido junto ao rio Quebar, prostrei-me com o rosto sobre a terra. Veio então a mim um espírito que me fez levantar e me pôs sobre os meus pés. Ele me falou dizendo, vai e encerra-te em tua casa.
E tu, ó filho do homem, eis que te prenderão com cordas para que não saias. E farei com que se prenda a tua língua para que mudeces e não repreendas, pois constituem uma casa rebelde. Mas quando te ordenar, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim disse o eterno Deus, aquele que quiser escutar, que atente, aquele que preferir me ignorar, que me ignore, já que fazem parte de uma casa rebelde. Capítulo 4. E tu, ó filho do homem, busca uma tábua de argila e coloca diante de ti, grave nela uma cidade, Jerusalém. Monta um cerco ao seu redor, ergue contra ela torres de assalto e escava um dique. Estabelece contra ela acampamentos e arma arietes em sua volta. Toma uma lâmina de ferro e faz dela um muro entre ti e a cidade. Volta-lhe teu rosto, mostra como será sitiada e como se fará contra ela um cerco. Isso será um sinal para a casa de Israel. Deita-te depois sobre teu lado esquerdo e põe sobre ele como um peso a forçá-lo, a iniquidade da casa de Israel, e suportarás este peso pelo número de dias, que corresponde ao número dos anos pelos quais eu suportei sua iniquidade, 390 dias. E suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido este prazo, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia para cada ano, que é o que eu fixei para ti. E voltarás teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço estendido, e profetizarás contra ela. Eis que te prendi com cordões para que não te voltes de um lado para o outro, até que se cumpram os dias do teu cerco. Toma também para ti trigo, cevada, favas, milho e espelta. Coloca-os numa vasilha e faz com eles pão, durante o número de dias que te recostares sobre o lado esquerdo, 390 dias. Comerás esse pão. 20 ciclos será o peso do teu alimento diário. A intervalos o comerás. A sexta parte de um rim de água beberás a cada dia. Entre intervalos de tempo beberás. E comerás bolo de cevada que cozerá à sua vista sobre o rescaldo do excremento humano. E o Eterno disse: deste modo comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então eu disse: ah, Eterno Deus, considera que não foi contaminada minha alma, porque desde a minha mocidade até agora não comi nem animal que morreu por si mesmo, nem que foi estraçalhado por feras, e tampouco ingeri carne pura. Então ele me disse: dou-te esterco de vaca em vez de excremento humano, e prepararás teu pão com ele. Disse-me ainda: ó filho do homem, eis que suscitarei o sustento de pão em Jerusalém, e terão que medir por peso o que vierem a comer, e o farão com grande ansiedade, e com aflição hão também de medir a água quando vierem a beber, pois há de faltar-lhe pão e água, e se consternarão um com o outro, e desfalecerão em sua iniquidade. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, e como a navalha de um barbeiro, a farás passar sobre tua cabeça e tua barba. Com uma balança pesarás teus cabelos, e os dividirá em 3 partes. Uma parte queimarás com fogo no meio da cidade, quando se tiverem cumprido os dias do sítio. Outra parte revolverás com a espada, e a terça parte restante espalhará o vento. E eu desembainharei a espada atrás deles. Além disso, tomarás alguns cabelos e os atarás às bordas de tuas roupas. E tomarás outra vez deles, e os lançará ao fogo, e os queimarás. Dali emergirá um fogo que envolverá toda a casa de Israel. Assim diz o Eterno Deus: esta é Jerusalém, coloque-a entre as nações, e ao seu redor estão os demais países. Ela substitui meus preceitos por iniquidade, e mais do que as outras nações praticou o mal, violando meus estatutos e agindo em desacordo com eles, com mais intensidade que os países que a rodeiam, pois renegaram minhas leis e deixaram de obedecê-las. Portanto, assim diz o Eterno Deus: por ter sido mais turbulentos que as nações que estão à vossa volta, não obedecendo meus estatutos, nem cumprindo os meus preceitos, nem sequer atentando às leis das nações que vos rodeiam. Portanto, assim diz o Eterno Deus: eis que me ponho contra vós e vos julgarei à vista de todas as nações. Por causa de vossas abominações, farei o que até agora não havia feito, e que certamente não voltarei a fazer.
Assim, a fome assolará de tal forma que os pais devorarão seus próprios filhos e estes devorarão seus pais. Eu vos julgarei de forma tal que vossos remanescentes espalharei aos quatro ventos. Por minha vida, diz o eterno Deus, já que tendes profanado o meu santuário com vossas abominações e vossa idolatria, da mesma forma vos desprezarei, e meu olhar não perdoará, nem terá compaixão de vós. Uma terça parte de vós será atingida pela peste, e perecerá de fome em vosso meio. Outra tombará pela espada, e a última dispersarei aos quatro ventos, e os perseguirei com a espada. Assim se apaziguará minha ira, se satisfará minha indignação, e ficarei satisfeito. Saberão que eu sou eterno, tenho zelado por minha lei, fazendo recair minha fúria sobre eles. Além disso, vos transformarei em ruínas e vos cobrirei de opróbrio entre as nações à vossa volta, à vista de todos os que passam. De tal forma se revelará vosso opróbrio e vexame, vossa desolação e escárnio, perante as nações que vos rodeiam, quando eu executar meu julgamento com ira, fúria e indignação, reprovação, que todos compreenderão que eu, eterno, assim determinei. Quando, para a destruição, enviar contra vós as flechas malignas da fome, será retido o pão do vosso sustento. Sereis atingidos por fome e bestas selvagens, que vos deixarão sem filhos e peste, e derramamento de sangue vos assolarão. Eu, eterno, assim determinei. Capítulo 6. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, volta teu rosto para as montanhas de Israel e profetiza contra elas. Fala-lhes, ó montanha de Israel, escutai a palavra do Eterno Deus. Assim disse o Eterno Deus a respeito da montanha e colina, dos leitos dos rios e dos vales. Eis que eu mesmo trarei uma espada contra vós e deitarei por terra vossos altares idólatras. Eles se tornarão uma desolação. Serão destruídas vossas imagens do sol, e sobre vossos ídolos lançarei vossos mortos. Os cadáveres dos filhos de Israel colocarei aos pés dos seus ídolos, e os seus ossos em torno dos seus altares. Onde se erguiam vossas moradas serão devastadas a vossa cidade, e arrasados os altares idólatras que se erigiste em lugares elevados. Serão quebradas vossas imagens e desaparecerão. Vossas obras em vosso meio tombarão, os que forem mortos pela espada. E sabereis então que eu sou eterno. Entretanto, preservarei um grupo por remanescente, que escapará da espada e ficará disperso entre muitos países. E aqueles de vós que escaparem recordar-se-ão de mim, mesmo estando entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, conscientes da minha angústia causada pela infidelidade de seu coração, que se apartou de mim, e pela busca de ídolos após os quais se voltaram nossos olhos, e odiarão a si mesmo por todo o mal que cometeram, praticando suas abominações, e saberei que eu sou eterno, e que não foram vãs as palavras com que anunciei o mal que lhes adviria. Assim disse o eterno Deus: fere com a tua mão e golpeia com o teu pé o solo, e diz: ai deles, por causa da maldade da casa de Israel, cairão pela espada, pela fome e pela peste. O que estiver distante morrerá atingido pela peste, o que estiver perto pela espada há de cair. O que sobreviver será sitiado, e pela fome morrerá. Assim farei com que sobre eles recaia a minha ira. Reconhecereis que eu sou o eterno quando vossos mortos à espada estiverem caídos em volta dos altares dos vossos ídolos, que se erguiam sobre cada colina, em cada cume da montanha, debaixo das árvores frondosas, sob cada terebinto espesso, onde lhes queimava incenso. Minha mão vingadora pesará sobre eles, e farei com que todas as suas moradas sejam sua terra mais arrasada que o deserto de Dibla, e assim saberão que eu sou eterno. Capítulo 7. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, assim disse o Eterno Deus: é o fim para a terra de Israel. Chegou o vosso fim, e atingirá os quatro cantos da vossa terra. Este é o fim que se abate sobre ti. Enviarei contra ti a minha ira, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e farei recair sobre ti todas as tuas abominações. Meu olhar não se compadecerá de ti, nem demonstrarei compaixão.
pois farei recair sobre ti a consequência de teus caminhos e das abominações que ocorrem em teu meio, e sabereis que eu sou o Eterno. Assim diz o Eterno Deus: eis que vem sobre ti um mal singular, com ele vem o fim. Desperta-se contra ti o mal que trará seu fim. Eis que está a vir, ao alvorecer chegou a ti, ó morada desta terra. Chegou o tempo fixado. Próximo está o dia em que haverá tumulto, e não cantas e danças sobre as montanhas. Dentro um pouco verterei sobre ti minha ira, descarregarei minha cólera, julgar-te-ei conforme teus caminhos, e farei recair sobre ti a consequência de todas as tuas abominações. E o meu olhar não se compadecerá de ti, nem manifestará qualquer compaixão. Tratar-te-ei conforme teus caminhos e tuas abominações. Saberás que eu sou o Eterno, trago punição para quem merece. Eis que se aproxima o dia, chega o alvorecer. Floresceu o ramo da maldade e lançou flor a arrogância. A violência se transformou no ramo florescente de maldade, mas nada restará dele, nem seu tumulto, nem sua confusão, nem seu resplendor. Está chegando o tempo, aproxima-se o dia. Não se alegre o comprador por lograr quem vendeu, nem se lamente o vendedor por ter sido logrado, porque a ira estará igualmente sobre todos. Portanto, o vendedor não voltará a ver o que tiver vendido, ainda que o comprador esteja vivo, porque quando a profecia foi exposta, toda a multidão não manifestaram arrependimento, permanecendo cada alma com sua iniquidade. Não tentaram fortificar suas almas, fizeram soar o chofar, se prepararam, mas ninguém seguiu para a batalha. Porque sobre toda a multidão recaiu minha ira. A espada o cerca por fora, e por dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada. Quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Os sobreviventes fugirão para as montanhas como as pombas dos vales, arrulhando, lamentar-se-ão cada um pela sua iniquidade. Enfraquecerão todas as mãos e se vergarão todos os joelhos como água. Também se cingirão com trapos em sinal de luto, e terror os envolverá. Todos os rostos espelharão vergonha e todas as cabeças estarão raspadas. Lançarão sua prata às suas ruas e terão repugnância de seu ouro. Pois nem sua prata nem seu ouro os poderão livrar no dia da ira do Eterno. Não satisfarão as suas almas, nem saciarão seus corpos, pois sua iniquidade será obstáculo para isso. No seu mais belo ornamento, o templo, que era motivo de orgulho, produziram suas imagens idólatras, e por isso se convertia em uma coisa impura. Entregá-lo veio nas mãos do estranho por presa, e os malvados da terra por despojo, e eles o profanarão. Meu rosto ocultarei, deixando que profane, meu lugar sagrado por salteadores que nele penetrarão. Prepara uma prisão, pois a terra transborda de crimes sangrentos e a cidade de violência. Ei, por isso, trazer a mais iníqua das nações para que ergue vossas casas. Abaterei a altivez dos idólatras, cujos santuários serão profanados. Antes o horror buscarão a paz, mas não encontrarão. Calamidade sucederá, calamidade e rumor a rumor buscarão. Uma profecia benigna do profeta à instrução do sacerdote, mas estes já estarão olvidados, a Torá e o conselho dos anciãos. O reino dar-se-á e desânimo haverá, será veste dos príncipes, enquanto as mãos do povo da terra ficarão debilitadas. Farei justiça conforme seus caminhos e hei de julgá-los em acordo com seus hábitos, e saberão assim que eu sou Eterno. Capítulo 8. No quinto dia do sexto mês do sexto ano, quando eu estava sentado em minha casa, tendo os anciãos de Judá à minha frente, a mão do Eterno Deus pousou sobre mim. Observei e percebi algo que se assemelhava a fogo. Do seu meio para cima parecia fogo, do seu meio para baixo era resplandecente como cobre fusão. E estendeu-se para mim a forma de uma mão e me segurou por um cacho de cabelo, e um espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém. Ante uma visão do Eterno à entrada do portão exterior, que apontava para o norte. Enquanto estava a imagem dos
átrios que provocavam seu zelo. Ali estava a glória de Deus de Israel, conforme a visão que eu tinha tido no vale. E ele me disse: ó filho do homem, volta teus olhos em direção ao norte. Voltei, pois, meus olhos em direção ao norte, e eis que do norte, do portão do altar, na entrada estava esta imagem de seu zelo. E ele me disse: ó filho do homem, vês que provocam as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, das quais resulta que eu me afaste do meu santuário. Mas verás abominação ainda maiores. E me conduziu à porta do pátio, e quando olhei, eis que havia um buraco na parede. Então me disse: ó filho do homem, escava agora o muro. E quando fiz, percebi que havia uma porta. Então me disse: entre e contempla as pérfidas abominações que aqui são praticadas. Entrei, pois, e observei, e eis que havia todas as formas de detestáveis répteis e bestas abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel apresentados na parede em todo ao redor. E diante das imagens, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, entre os quais estavam Iasaniahu ben Shaphan, cada um com o seu incensário na mão, fazendo subir uma espessa nuvem de incenso. E ele me disse: ó filho do homem, visto que faz o ancião da casa de Israel na obscuridade, nessas câmaras infestadas de imagens, eles dizem: ó Eterno, não nos vê. O Eterno abandonou a terra. E também me disse: verás outra vez, pratico abominações ainda maiores. Então me levou à porta da entrada da casa do Eterno, que dava ao norte, e eis que havia mulheres que clamavam por Tamuz, o deus pagão. E ele me disse: vê isso, ó filho do homem. Verás ainda abominações piores do que esta. Me levou ao poste interior da casa do Eterno, e eis que diante da porta do templo do Eterno, entre o poste do altar, havia ao redor de 25 homens de costa para o templo do Eterno, com seus rostos voltados para o oriente, adorando o sol. E ele me disse: vê isso, ó filho do homem. Será pouco para a casa de Judá as abominações que cometem aqui, enchendo a terra de violência e me provocando ainda mais? A seus narizes chega sem que se incomoda o odor de sua idolatria. Por isso agirei com fúria, e meu olhar não se compadecerá, e não terei misericórdia, e ainda que grite em voz alta a meus ouvidos, não os escutarei. Capítulo 9. E num som que alcançou meus ouvidos, ele clamou gritando: aproxime-se os que foram designados para castigar a cidade, trazendo cada um sua arma de destruição. E eis que do portão superior, que está voltado para o norte, aproximaram 6 homens, cada qual empunhando suas armas de destruição. E entre eles um homem com veste de linho, tendo ao seu lado um tinteiro de escrivão. Entraram e se detiveram junto ao altar de cobre, e a glória de Deus de Israel levou-se, afastando-se do querubim sobre o qual havia estado, até o umbral da casa, e chamou ao homem com veste de linho, que portava um tinteiro de escrivão. E o Eterno lhe disse: passa pela cidade de toda Jerusalém, põe uma marca sobre a fronte dos homens que gemem e clamam contra as abominações que ali se contêm. E o escutei dizer aos demais: deveis segui-lo, atravessando a cidade, seria a todos. Não se compadeça dos vossos olhares, nem tenhais piedade. Matai os anciãos, os jovens, os donzelos, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas não vos aproximeis dos homens sobre os quais estiver a marca, e começai em meu santuário. Começaram, pois, sua tarefa pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes ordenou: profanai a casa, fazendo com que seus pátios fiquem repletos de mortos, e segui adiante. Assim fizeram. Seguiram adiante e feriram a todos da cidade. E quando abatiam a todos, eis que fiquei só, e me prostrei chorando, e disse: ah, eterno Deus, queres porventura destruir todo o remanescente de Israel, descarregando tuas fúrias sobre Jerusalém? Então me respondeu: é por demais grande a iniquidade da casa de Israel e de Judá, pois a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de prevaricações. E ele diz: o Eterno abandonou a terra, o Eterno não veio. Porém tudo vejo, e meu olhar não se compadecerá nem terá piedade, mas farei recair sobre as suas próprias cabeças a punição pelos caminhos que escolheram. E eis que o homem com veste de linho, que portava o tinteiro, prestou contas, dizendo: fiz tudo conforme o que me ordenaste. Capítulo 10. Então olhei, e eis que sobre o firmamento que se estendia sobre as cabeças dos querubins
Resplandecia algo que tinha a aparência de uma pedra de safira com o formato de um trono. E ele ordenou a um homem vestido de linho, dizendo: penetra entre as rodas por debaixo do querubim, enche tuas mãos com as brasas de fogo que estão entre eles e lança-as contra a cidade. E ante minha vista ele obedeceu, quando ele lançou-as contra a cidade. E quando ele entrou, os querubins se prostraram à direita da casa, e uma nuvem preencheu o pátio interior, e a glória do Eterno se elevou de onde estava o querubim e se deteve no umbral da casa. A nuvem preenchia totalmente o pátio, olhava totalmente preenchido, estava totalmente preenchido com o esplendor da glória do Eterno. E o ruído das asas dos querubins se ouviam até o pátio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. E quando ele ordenou ao homem vestido de linho: toma fogo dentre as rodas e dentre os querubins, ele entrou e se deteve junto a uma roda, e um querubim estendeu a sua mão até o fogo que estava entre eles, e sobre as mãos do homem de veste de linho depositou a brasas. Ele as recebeu e saiu, e sob as asas dos querubins parecia haver as pomes de uma mão humana. Olhei e eis que havia 4 rodas ao lado dos querubins, correspondendo uma a cada uma. Seu resplendor se assemelhava a de uma pedra de berilo, e se assemelhava de tal forma como se uma roda houvesse estado dentro da outra. Quando avançavam, ia até os seus 4 lados, não giravam, pois para onde apontava as cabeças, elas seguia, e indo sempre para diante, e não virava quando andava. E todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas e as rodas estavam cheias de cores em toda a volta. E quanto às rodas, ouvi que eram chamadas de galgal, turbilhão. E cada um tinha 4 faces. A primeira era de um querubim, a segunda era de um homem, a terceira de um leão, a quarta de uma águia. E elevaram-se e acenderam os querubins. Reconheci que esse era o ser vivente que havia visto junto ao rio Quebar. E quando os querubins se moviam, as rodas andavam junto com eles. E ao alçarem suas asas para se elevarem sobre a terra, as rodas não saíam de seu lado. Quando aqueles paravam, elas também paravam, e quando ascendiam, também subiam, porque nela se fazia presente o espírito daquele ser, e a glória do Eterno se retirou de sobre o umbral da casa e pairou sobre os querubins. E estes movimentaram suas asas para se elevarem sobre a terra ante minha vista, e as rodas seguiam ao seu lado, pararam na porta da entrada oriental da casa do Eterno, e a glória do Deus de Israel estava sobre ele. Essa era a criatura que eu havia visto sobre o Deus de Israel junto ao rio Quebar, e eu sabia que era querubim. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e sobre eles havia algo com aparência de mãos humanas. E quanto a aparência de seus rostos era idêntica à dos que eu havia visto junto ao rio Quebar. Tanto a aparência quanto todo o seu ser, e cada um caminhava na direção para a qual apontava as suas faces. Capítulo 11. Então o vento me levantou, me transportou ao portão oriental da casa do Eterno, aquela voltada para o Oriente. E eis que, na entrada do portão, se prostravam 25 homens, entre eles avistei Yaazaniah ben Azul e Pelataiahu ben Benaiahu, os príncipes do povo. E ele me disse: ó filho do homem, estes são os homens que tramam iniquidade e que dão mau conselho nesta cidade, e que dizem: não está próximo o tempo da destruição. Construí casas e habitai-as. Esta cidade é o caldeirão, e nós a carne a cozer. Profetiza, pois, contra eles, ó filho do homem. Desceu sobre mim o Espírito do Eterno, e ele disse: fala. Assim disse o Eterno: foi isto que disseste ao casa de Israel, e bem conheço os pensamentos que ocorrem à vossa mente. Vós fizeste com que aumentasse o número dos mortos na cidade, e encheste de cadáver vossas ruas. Por isso, assim diz o Eterno Deus: vossos mortos que abandonaste no meio das ruas são a carne, e esta cidade é o caldeirão. Mas eu vos retirarei do meio dela.
Temias a espada, mas eu a trarei sobre vós, diz o Eterno Deus. Do meio da cidade vos retirarei em mãos de estrangeiros, vos entregarei e vos haveis de julgar. Pela espada caireis, julgamento fareis contra vós, na fronteira de Israel. Sabereis então que eu sou o Eterno. Ainda que esta cidade não seja o vosso caldeirão, vós sereis como a carne que estaria nela. Eu na fronteira de Israel emitirei julgamento sobre vós e sabereis que eu sou o Eterno. Pois não andaste segundo meus estatutos, nem cumpriste meus preceitos, mas antes vos guiaste pelos preceitos das nações que vos rodeiam. E quando assim profetizai, Peleteahu Ben-Beniahu veio a morrer. Prostrei-me então com o rosto na terra e clamei em voz alta: Ah, Eterno Deus, acaso acabarás com o remanescente de Israel? E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, teus irmãos, sim, teus próprios irmãos já partiram para o Egito, e agora irão teus parentes mais próximos. E toda a casa de Israel, todos estes a quem os habitantes de Jerusalém têm dito: afastai-vos do Eterno. A nós foi dada essa terra por possessão. Portanto, diz-lhe: assim diz o Eterno Deus: ainda que eu os tenha dispersados entre as nações distantes, espalhados por muitos países aonde quer que cheguem, continuo junto deles quando vêm aos pequenos santuários da sinagoga. Portanto, diz, e assim diz o Eterno Deus: hei de recolher-vos de todos os povos, de todos os países por onde foste disperso, e vos tornarei a dar a terra de Israel. Para lá hão de ir e retirarão todas as abominações, e darão fim a toda a corrupção que venha encontrar. E lhes darei um novo coração, e lhes infundirei um novo espírito. Retirarei deles seu frio coração de pedra, e lhes darei um sensível coração de carne, para que obedeçam meus estatutos e cumpram e executem meus preceitos. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando eles, cujo coração busca somente abominações e coisas desprezíveis, farei com que sobre suas cabeças recaiam as consequências de seu caminho, diz o Eterno Deus. Então os querubins alçaram as suas asas com as rodas correspondentes, pairando sobre eles a glória do Deus de Israel. E afastou-se a glória do Eterno do meio da cidade, e pousou sobre o monte que está a oriente, e um espírito me transportou até a Caldeia, a terra do cativeiro, e desvaneceu-se a visão que a mim tinha se manifestado, e aos cativos narrei tudo que o Eterno me havia mostrado. Capítulo 12. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, tu vives entre os que são de uma casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não enxerga, que tem ouvidos para ouvir, mas não escuta, porque são parte de uma casa rebelde. E tu, ó filho do homem, prepara tua bagagem para seguir para o exílio, e parte como se para lá já estivesse ido, em pleno dia, à sua vista, e move-te de um lugar para o outro, para que te vejam. Talvez reparem em ti, embora seja de uma casa rebelde. E carregarás diante deles teus apetrechos dia após dia, saindo ao anoitecer, como os que partem para o exílio. Escava a parede ante a sua vista, e atravessa, levando teus bens. À vista de todos os carregarás sobre teus ombros, na escuridão antes do amanhecer, encobrindo teu rosto, para que não enxergar o solo que estás deixando. Pois te destinei a seres um sinal para toda a casa de Israel, e cumpri o que me for ordenado. Dia após dia eu saí carregando as coisas que se levam a partir para o exílio. Pela tarde, com minhas mãos, escavei uma brecha na parede, e de noite a atravessei, levando comigo meus apetrechos, carregados sobre as costas à vista de todos. Pela manhã a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, a casa rebelde, que fazes? Portanto diz-lhe: assim diz o Eterno Deus: é a respeito dos príncipes que está em Jerusalém e os da casa de Israel, que estão à sua volta, que concerne esta profecia. Diz-lhe: eu sou um sinal para vós. Conforme o que ele fiz, assim lhe será feito. Partirei em cativeiro para o exílio, e também seus príncipes carregará seus pertences sobre as costas, e sairá na escuridão,
e escavará uma brecha na parede para poder atravessá-la, transportando-o, e encobrirá o seu rosto, para que seus olhos não pousem sobre o solo de onde está partindo. Estenderei sobre ele a minha rede, será encolhido em minha armadilha, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali virá a perecer. Quanto a seus ajudantes, suas tropas e todos que estão ao seu redor, dispersá-los-ei em todas as direções, e contra eles esgrimirei uma espada. E saberão que eu sou o Eterno, quando os disperso entre as nações e espalhá-los entre os países. Mas pouparei alguns dos seus homens, deixando-os imunes à espada, à fome e à peste, para que confessem todas as suas abominações perante as nações, para onde forem. E saberão assim que eu sou o Eterno. Então a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, com temor comerás teu pão, e com ansiedade matarás sua sede. E ao povo da terra proclama: Assim diz o Eterno, Deus aos moradores de Jerusalém, na terra de Israel: Seu pão comerão com ansiedade, e a água beberão desolados, porque a sua terra ficará despojada de tudo que possuir, devido à violência praticada por seus habitantes. E serão arruinadas as cidades habitadas, e a terra ficará desolada. E sabereis então que eu sou o Eterno. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, que provérbio vosso é este sobre a terra de Israel, que diz: Que os dias se estenderão, mostrando a falsidade das profecias? Portanto diz, assim diz o Eterno: Farei com que este provérbio deixe de existir, e não seja mais usado em Israel. E diz-lhe: Próximos estão os dias em que será cumprida cada palavra que foi profetizada, porque não mais haverá profecias falsas, nem adivinhação lisonjeiras na casa de Israel. Porque eu, Eterno, falarei, e cumprir-se-á toda a palavra que eu disser. Não me reterei mais, pois em vossos dias, ó casa rebelde, falarei e cumprirei, diz o Eterno Deus. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, eis que dizem os da casa de Israel: A visão que presencias há de realizar, e somente após muitos dias. Profetiza acerca do tempo muito distante. Portanto diz, assim diz o Eterno Deus: Nenhuma das minhas palavras tardará em ser cumprida, pois quando eu a pronunciar será realizada, diz o Eterno.